Fala pessoal, boa noite, do Joia. Mais um vídeo aqui, né? Um vídeo de um fundo interessante, eu gosto bastante. Você me fala, né, que tem uma estratégia diferente, a gente já fez live com a gestão aqui mais de uma vez. É um fundo bem legal. Mas antes, claro, te convidar aí para se inscrever no canal, deixar seu like e entrar no grupo gratuito do Telegram, que eu vou deixar aqui embaixo. Tem mais de 840 pessoas lá, então você vai aprender bastante em relação a isso, né? Então, é isso, bora lá falar um pouco do relatório gerencial do FGAA, que é um fundo que a cota tem até sofrido bastante, né? Deixa eu pegar aqui no Google. Nos últimos 6 meses caiu 6%, né? Então bora ver um pouco sobre o relatório gerencial, porque é um fundo que, né, ao meu ver, é um fundo interessante, não está ali com estresse de crédito, mas eu acho que por toda essa questão aí do agro, né, essa questão aí de essa insegurança com o agro, né? Taxa Selic caindo ali, a gente vê os fiagros sofrendo, mesmo os fiagros que não têm estresse de crédito, né? Então, bora lá conversar um pouco sobre ele. É um relatório bem direto, assim, né? Relatório aqui de abril, que é o último que a gente tem. Bora lá. Ampliar um pouquinho aqui. Já é sexta-feira, tá, pessoal? Então, eu tô até com um drinkzinho na mão aqui. Mas o trabalho não para, né? Sexta-feira de noite, estamos aqui gravando. Então, como eu disse, deixe seu like aí. Pessoal, vamos lá. Marcação em 49,28% dos ativos da carteira, resultando em ganho de capital, regime de competência de 1,67 milhões de reais no fundo. AgriShow, o maior evento de agronegócio da América Latina, atinge vendas recordes totalizando 3,6 bilhões. Inclusive, teve um crescimento forte no agronegócio no país como um todo, tá? É bem interessante, né? Manutenção do perfil de risco conservador com rating A- ou superior, totalizando 41%. Quando a gente fez a live com os gestores, né, com o João, eles se veem como mais ou menos um middle risk ali, né? Uma galera um pouco mais na retranca, um pouco mais na defensiva, tá? A gente sabe que no agro, hoje eu não vejo nenhum fiagro que não seja ou middle risk ou high risk, né? Assim, talvez um ou outro ali que é um pouco mais defensivo, mas esse aqui, ele tá ali num ponto que eu gosto já, que é um middle risk, né? Ele não tem estresse de crédito, mas ele também não vai te pagar, né, um dinheiro absurdo, né? Ele vai te pagar muito bem comparativamente com o CDI, mas ele não vai pagar tanto quanto os high risks, né? Os high yields. Aumento de 2.000 cotistas, 2.500 cotistas, esperando a marca de 50 mil cotistas, já tem, né, uma base já interessante. Volume médio de negociação de 1,3, tranquilo. Né? A partir de 500 mil reais por mês eu já acho tranquilo. Bora lá. FGA vem utilizando seu conhecimento no setor agropecuário para trazer as melhores oportunidades para os seus cotistas, com mais de 19 anos atuando junto ao agronegócio. E uma coisa que ele sempre traz no relatório gerencial, todo relatório gerencial eles trazem isso aqui, que eu acho interessante, de vez em quando eu leio, né, quando eu faço esses estudos aqui, o agro é contracíclico e, portanto, o fundo pode ser um porto seguro para a volatilidade em outros mercados. O que eu queria falar aqui? O agro, como ele tem um ciclo próprio, vamos supor que você tem ali na sua carteira, como é que é o que a gente acha que é o certo, né? Os imobiliários, FIAGs e FIINFRA. Cada um vai ter seu ciclo. Então, quando um estiver ruim, o outro vai estar melhor. E isso vai meio que contrabalancear a sua carteira, entendeu? Taxa de administração um pouquinho salgada, né? Mas os fiagros são mais salgados mesmo de administração. Mas isso é um ponto negativo, né? Você pega aqui a taxa de administração 1,15%. Você fala, ok, né? Acima de 1% já não é tão legal, mas 1,15%. Mas é uma taxa de performance 10% que excedeu o 100% do CDI. E é uma carteira vinculada ao CDI. CDI mais. Ou seja, faz sentido? Na minha opinião, não é legal, né? Então, ponto negativo aí, né? Que a gente tem que falar também aqui. Rentabilidade mensal 1,09%, cotista 50 mil, como a gente falou antes, duration curtinho, né, de 2,79, 160% do CDI. Inclusive, hoje, né, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, até já fiquei sabendo ali do último lançamento agora, né, que a Datacom vai ser no dia 7/6, nesse próximo rendimento, e vai ser ali 0,105 por cota, no dia de hoje que lançou, com dividend yield ali
do valor atual, né, de mercado de 1,2%, né, que é bem alto, né, mais de 1% de yield, e em relação ao patrimônio de 1,09%. Né, então manteve ali acima do 1%, um rendimento aí bem interessante, por isso que a gente sempre fala, né, comprar a bons preços. Em relação ao panorama setorial, eu não vou olhar todos, eu vou só focar aqui em falar rapidamente que eu grifei aqui no açúcar e etanol, que é o grande foco desse fundo, né? Eles até, a gente até perguntou isso na live, né? Se eles queriam realmente diversificar entre vários setores, mas de fato, né, a gente vê que grande parte ali está concentrado em açúcar e etanol, perfeito? Em abril, a safra 2024-2025 na região Centro-Sul efetivamente foi iniciada para fins das estatísticas oficiais. A Unica considera todo o processamento de cana entre 1 de abril e 31 de março de cada ciclo como período de safra. Na prática, para evitar prejuízos para as soqueiras de cana-de-açúcar devido à colheita no período chuvoso do Centro-Sul, a maioria das unidades produtoras de açúcar e etanol realizam sua safra a partir da segunda quinzena de março, terminando ali até o mês de dezembro. Aí ele vem, né? Demonstrando essa dinâmica com base nos dados deste ano, 60 unidades iniciaram suas operações em março. Já na primeira quinzena, 111 unidades adicionais iniciaram suas atividades, totalizando 171 usinas no Centro-Sul entre as 166 produtoras em relação ao mesmo período da safra. Né? Resumindo, né, a gente vê aqui que, de fato, como ele fala, teve uma leve queda, né, em relação aos preços de açúcar, mas, ao que parece, né, nesse cenário aqui, a gente vê, né, uma produção ali do, do açúcar e etanol que se mantém ali, de certa forma, ali um pouco mais estável, né, por mais que tenha, e eles trazem isso aqui mesmo, né, em relação ao preço, 1,6%, que não é alarmante, né, mas a gente vai acompanhando aí, porque realmente é muito cíclico, né, então tem que acompanhar. E aqui eles falam, né, soja e milho, etc e tal, caso você tenha curiosidade, acho legal, né, você saber ali do panorama, enfim. Mas eles já trazem ali, né, um resumo, né, da produção e que teve essa leve queda no preço, que é algo que eu acho que vale a pena te falar, caso você tenha interesse, né, em investir no FGA. E que eles vão falando mais dos setores. E a gente chega, né, de fato, aqui nos comentários, os gestores que eles falam do cenário macroeconômico, né, e inclusive falam da tragédia lá horrível lá no Rio Grande do Sul. Né? Ademais da recente tragédia climática ocorrida no estado do Rio Grande do Sul, pode gerar impactos na inflação, dada a representatividade de 8,6% do estado no índice do IPCA, ou seja, não apenas uma tragédia horrível lá no Rio Grande do Sul, mas pode impactar, né, todo mundo, como, né, assim, a gente viu que foi realmente algo muito, muito complicado, né, para não dizer outra coisa, foi uma tragédia horrível. Né? Enfim, aí ele fala: neste mês tivemos uma nova validação do que temos argumentado nos relatórios iniciais dos últimos meses. A FGA possui um portfólio com devedores em evolução na sua qualidade de crédito, proporcionando fechamento da taxa e consequente realização de ganho de capital. Ele fala, né, a consolidação dos eventos de melhoria de crédito ocorreu em abril, com a atualização da precificação dos ativos da carteira pela administradora da FGA, tendo resultado ali de marcação em 49,28% dos ativos, resultando em um ganho de 1,6 milhões de reais. Dado isso, é bastante intuitivo que um papel com spread de risco superior apresente um risco de crédito superior também. As demarcações, neste caso, ocorrem quando há uma mudança no risco de crédito dos devedores, que é o que ele estava falando lá em cima, né? Por exemplo, um investidor que comprou um título de dívida de uma empresa que pagava um spread de risco de 2%, spread é a diferença, tá? Ao ano e teve melhora na sua saúde financeira, de forma que o spread de risco atualizado seja 1,5% ao ano, capturou um ganho de 0,50% no ano. Aqui está querendo falar mais ou menos assim. Tem o valor do título, tem o valor da taxa, isso aí vai variar, né, em relação às próprias avaliações, que é o que ele falou aqui agora. Né? Então teve ali esse ganho a partir, né, dessa mudança de risco de crédito. Né? Aqui está explicando, caso você tenha interesse também em conhecer um pouco mais sobre marcação de mercado, que é interessante, mas em resumo é isso. Né? Dá uma lida aí no relatório gerencial. Quem fala muito sobre isso também, tem nada a ver com fiado, mas é lá no relatório do BODB11, né, do Baldão da Massa, eles sempre mostram lá o que é marcação de mercado, mas é isso que ele acabou de explicar em grande resumo, tá bom? Argumentamos sempre em trazer a linearização também dos dividendos, que é uma estratégia que eu gosto, sou rentista, eu gosto ali de ter os rendimentos sempre ali lineares. E otimizar a gestão de caixa à medida que concretizem as originações do nosso pipeline. Ou seja, o que ele está falando aqui
é uma gestão que vai ali procurar fazer as novas operações. A originação é criar as novas operações, né? Uma palavra aí diferente, mas com significado simples, tá bom? Originar e estruturar, né? Originar, você corre atrás da operação, estruturar, você cria ali todos os termos, né, da própria operação. Ativos alocados, então fica sempre atento, né, nessas alocações aqui, especialmente a mais de 10%, é um risco, tá? Fique atento, gente. Renda variável sempre tem risco, né? Então, fique ali atento, ó, 17,8%, 14,3% aqui, né? Que ele até mostra já Alcoleste, perdão, Alcoeste, né? E AWD, que são os principais pontos aí. Então, fica ali atento, perfeito? Outra coisa que eu queria falar para vocês que é super importante em relação às ratings. Eu sempre falo, o rate ele é interessante porque vem uma pessoa de fora, né, um avaliador externo, e avalia aqueles créditos que estão dentro de um fundo. Perfeito? Show de bola, né? Agora, Daniel, pô, aqui tá falando que 60% não tem rating, né, não tem avaliação, isso é ruim? Não necessariamente, perfeito? Você tem que confiar na gestão que o comitê lá de risco, de crédito da gestão está fazendo um bom trabalho. Por que não é necessariamente ruim? Porque eles têm a estratégia de originar, tá certo? Eles criam as operações. Então eles vão avaliar ao longo do tempo, que inclusive podem gerar ali esses ganhos de capital, né, que a gente acabou de falar ali em cima, perfeito? Então, não necessariamente fundos que vão originar, que inclusive a gente está vendo cada vez mais esses fundos, né, que tem uma estratégia de originação, porque faz sentido, né? Você ganha muito mais taxa com isso. Eles muitas vezes vão ter ali isso aqui que eu estou mostrando para vocês, né? 59% sem rating, ou seja, grandes percentuais sem rates. Não é necessariamente ruim, mas tem que confiar na gestão, né? Você tem que acompanhar o trabalho da gestão. Aí você vê que os que têm rating são ratings bons, né? AAA, AA, A e por aí vai, beleza? Estratégia aqui, carrega e giro, normal, né? Tranquilo também. É um fundo que, como eu disse, na gestão mesmo fala, né? Que ela tenta ficar um pouco mais na retranca ali. Alocação por um instrumento, né? A maioria é CRA. Supernatural também. Ativos na fase de spread ali. A gente vê que não vai ser um fundo que mais vai pagar os fiagros, né? Mas eu já acho que é uma rentabilidade muito interessante, tá? Não é fácil bater o CDI. Eu sempre falo isso aqui. Eles indexam ao CDI, né? O ponto negativo, e eu falei, tem que falar, é a taxa, né? Você pega uma taxa de performance acima do CDI, não faz sentido nenhum, na minha opinião, perfeito? Mas enfim, né? É um problema dos fiagros como um todo, na minha opinião. Indexador, CDI, a gente sabe. Originação própria, acabei de falar, né? Ou seja, a maioria da estratégia desse fundo vai ser originação própria. E que eles falou, né? Esse mês subindo 0,15 centavos. E a de hoje também, que anunciou hoje também, manteve ali esse rendimento. Em relação à liquidez, o número de cotistas vem crescendo, né, gradativamente. Show de bola, ponto muito positivo, tá bom? Em carteira, eu até grifei aqui antes de falar para vocês, né? Porque é importante, a gente está sabendo que está tendo toda uma questão muito complicada no Sul, isso está impactando o mercado como um todo, na minha opinião. Mas aí a gente vê, né, que tem aqui mais o grosso aqui realmente na região sudeste, né? Mas os fiagros, pessoal, isso aqui eu acho que vou até colocar como um ponto, tudo bem, né? Que é uma região sucrocoleira, então, de certa forma, faz um certo sentido. Mas nos fiagros, para mim, quanto mais diversificado geograficamente, ainda mais do que está aqui, melhor é, tá? Então, eu vou colocar aqui como uma yellow flag, digamos assim, uma bandeira amarela. E por aí, eles vão mostrando também a carteira, né? Mas a gente vê, né, que o mais importante é você olhar se não tem nada muito acima de 10%, né? Já ficar de olho aqui um pouco mais nessas 8,8%, 7,3%, né, que está ali próximo do 10%. Mas, de certa forma, na minha opinião, ali é uma diversificação já interessante, beleza? Se você chegou até aqui, gostou do vídeo, considere se tornar membro do canal, né, que ajuda a gente. Você tem ali acesso ao grupo VIP, aí também é vídeos exclusivos, beleza? Então é isso. Se gostou, deixe seu like também e até o próximo. Abração, tchau, tchau.